Durante décadas, o Chile foi símbolo de ditadura na América Latina. Augusto Pinochet governou durante 17 anos com as armas e, mesmo na democracia, pairou como uma sombra no poder, até a sua morte em 2006. 40 anos depois do golpe que derrubou o governo eleito de Salvador Allende, o Chile é citado como exemplo de estabilidade e crescimento econômico, tendo deixado para trás países como o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Este ano, em plena campanha para eleições presidenciais, os candidatos ainda discutem as heranças do regime militar, como o sistema de educação e a Constituição, marcas do passado ainda presentes. Este é o Chile, belo e inóspito, espremido entre montanhas e mar e tão comprido e estreito que no mapa da América do Sul é quase um traço. No extremo, o deserto de Atacama, o mais árido do mundo. No outro, a um passo da Antártica, 20 mil quilômetros quadrados de geleiras. E 500 anos de história de terremotos. O último, em 2010, foi o segundo maior do Chile e o sexto no ranking mundial. Abalou a Argentina, o Peru e o Oceano Pacífico, provocando um tsunami. 500 pessoas morreram, milhares perderam suas casas e a economia encolheu 3% em 4 meses. Diante de tanta destruição, difícil imaginar que o Chile terminaria aquele ano celebrando o crescimento recorde de 6% e o ingresso para o seleto grupo de 34 países ricos da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Em todos os lugares deste país se celebrava que havíamos tomado contato com vocês. Em 2010, outra tragédia, o desabamento de uma mina de cobre viraria mais um milagre chileno. Soterrados durante 70 dias, 33 mineiros foram resgatados com vida e ao vivo para o mundo inteiro. Tudo isso em meio a uma virada política. Para os chilenos, faz parte da normalidade. Esse país de geologia instável conquistou fama de previsível. Tienen un sistema político que durante muchos años funcionó. Tienen institucionalidad, tienen sistema político, tienen una relación política que no es de amigo-enemigo, sino que es de adversario, y que por lo tanto hay naturalmente diferencia entre la derecha y el centro-izquierda, pero también hay políticas de carácter nacional. Exemplo de continuidade é o modelo econômico de mercado aberto e livre. Imposto à força pelo ditador Augusto Pinochet, sobreviveu à queda dele, às sucessivas crises internacionais, a idas e vindas nos países vizinhos e a 5 governos chilenos constitucionalmente eleitos. A última troca, em 2010, foi um mês depois do terremoto. Michelle Bachelet saía, encerrando o ciclo de 20 anos de governos da Concertación, a aliança de partidos de centro-esquerda. A direita voltava ao poder pela primeira vez desde o fim da ditadura e pelas mãos do empresário Sebastián Piñera. Com muito maior razão. Bastante fuerte, estamos al aire neste estúdio. Bem na hora da posse, a terra tremeu. Mantener la calma, los chilenos tenemos ya la experiencia en esto. Um sobressalto que não interrompeu a cerimônia nem abalou as sólidas instituições chilenas. Mas nem sempre foi assim. Muito antes dos Estados Unidos serem marcados pelo trágico atentado de 11 de setembro, essa data já tinha um peso na história do Chile. Em 1973, como em 2001, o 11 de setembro caiu numa terça. Eram os militares golpistas bombardeando La Moneda.
onde estava o presidente Salvador Allende. O palácio foi destruído, o governo socialista exterminado e, para não se render aos inimigos, Salvador Allende cometeu suicídio. 40 años atrás, el 11 de septiembre de 1973, era un día gris, bastante frío, y de una u otra forma, los que trabajábamos acá sabíamos que algo iba a pasar. Verônica Almada tinha 23 anos e era assessora de Allende. Estava no palácio até minutos antes do bombardeio, com as 2 filhas do presidente e mais 3 mulheres. El presidente se dirigió 2 veces al país, en que pedía de que realmente él dijo que él no se iba a rendir, de que él hasta ese momento se quedaba en la moneda. Fueron muchas las ofertas que tuvo el presidente para que abandonara el país. Se le ofreció incluso un avión para que él dejara Chile. La historia dice que el presidente tenía muy claro de que él no iba a dejar su puesto en la moneda y que él iba a gobernar hasta el último minuto y de que la moneda no lo iban a sacar. Yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento. A mí me dijo, Verónica, ya estás incorporada a la historia de Chile. Debes abandonar el palacio y tienes la obligación de salvarte. Me imagino que sus palabras eran en el sentido de que contara lo que pasó. Por eso estoy hoy con mucho gusto hablando a la televisión de Brasil. Hoje, pode-se dizer que foi um golpe anunciado. A primeira tentativa, meses antes, em junho de 73, foi registrada pelo cinegrafista argentino Leonardo Heinrichsen. Um grupo de militares rebeldes colocou os tanques nas ruas, avançou em direção ao Palácio Presidencial, houve tiros e correria. O cinegrafista ficou enquadrando o rosto do carabineiro armado, sem saber que seria assassinado por ele. A última imagem foi de sua própria morte. A filha, Josefine, tinha 8 anos quando soube que o pai não voltaria da reportagem. A la vuelta de mi clase de danzas, me acuerdo que estaba en la casa de mi abuela y me sorprendió porque había mucha gente en ronda y estaban todos llorando. Y entonces me dijeron lo que había pasado. Y yo les decía, no, dejen de llorar porque en cualquier momento vuelve. O sea, es un error. Se debe haber ido de viaje y ya va a volver. Y bueno, ellos no lo consideraban así. Y bueno, eso fue como niña de esto de la fantasía y no poder aceptarlo, ¿no? A família entrou com um processo no Chile que dura até hoje. O motim de junho de 73 foi apenas um ensaio. O golpe passou para a história como um dos mais sangrentos da América Latina. Mais de 3.000 pessoas morreram ou desapareceram, muitas delas nos primeiros meses. Um cenário devastador que mudou a cara do Chile. Vítor é testemunha do antes e do depois. Ele se exilou no Chile, fugindo da ditadura no Brasil. Chegou em 1971. Eram os primeiros dos 1000 dias de governo da Unidade Popular de Allende. O país estava em festa. E nós, pela primeira vez, começamos a nos sentir latino-americanos. Que até então era brasileiro, era argentino, mas lá tinha uruguaios, argentinos, todo mundo participando ou fugindo. As ditaduras foram sendo instauradas em vários países, né? Então, foi a primeira vez que nós nos sentimos realmente latino-americanos, porque o idioma nosso é diferente, não é o espanhol, todos os outros falam espanhol na América do Sul, mas fomos recebidos enquanto tal, né? Enquanto latino-americanos. O Chile era um laboratório de ideias.
País pobre e isolado, mas com tradição democrática, elegia o primeiro presidente marxista da América Latina e tentava fazer uma revolução socialista sem armas. Popular, democrático, nacional, revolucionário. E com tudo a que tinha direito. Reforma agrária e estatização das minas de cobre, a maior fonte de riqueza do país até hoje. Aumento de salário mínimo e preços congelados. A economia cresceu 9% em 71. Naquele mesmo ano, o poeta Pablo Neruda, militante comunista e amigo de Allende, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. O país em si passava por uma fase de redistribuição de renda muito grande. O salário mínimo aumentou, se distribuía muito renda, então o pessoal consumia muito. Algo semelhante ao que nós temos hoje no Brasil. O sonho durou pouco e os problemas não tardaram em aparecer. Boicote internacional, escassez de alimentos, mercado negro e inflação de 3 dígitos. A insatisfação da classe média crescia, junto com a intervenção dos Estados Unidos, que tinham muito a perder com o êxito do experimento chileno. Eram tempos de Guerra Fria. E o mundo estava dividido entre comunistas e capitalistas. Ernesto Ottoni, na época da juventude comunista, estava entre os que acreditavam nos sonhos de Allende. Los Estados Unidos comenzaron a conspirar el mismo día que ganó Allende. El mismo día que ganó Allende, independientemente de los errores o aciertos de Allende. Era otra época. Estamos hablando de otro mundo. Del mundo da Guerra Fria. A gente sempre fala dos Estados Unidos nesse golpe e esquece a nossa participação. O primeiro dinheiro que chega ao Chile, né, que tinha sofrido um arroxo econômico durante o governo da Unidade Popular, como uma das formas de desestabilizar o Allende, é um dinheiro vindo do Brasil, e, né, um empréstimo brasileiro. O Brasil manda aviões, o Brasil manda agentes de informação. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso viveu no Chile até um mês antes do golpe. Em agosto de 73, ele voltou ao Brasil com certeza que o governo de Allende teria um fim trágico. A gente sentia que aquilo ali estava acabando. Uma situação extrema. Né? Extrema. As coisas não funcionavam mais, havia apagão toda hora, havia atentados, né? Então a gente se sentia um regime que estava acabando. E a sociedade chilena dividida, cortada pela metade. Isso é uma coisa perigosíssima. Allende morreu certo de que a revolução seguiria sem ele. Não tenho outra alternativa. Solo acribillando-me a balazos podrán impedir mi voluntad de hacer cumprir el programa del pueblo. A repressão, quando veio, foi generalizada e brutal. Os militares deram ouvidos a Allende. Sabiam que não bastava eliminá-lo. Tinham que eliminar um projeto de país se quisessem substituí-lo por outro. Ninguém podia sair de casa. E depois, tinha que se virar com a comida que tinha. Só quem andava na rua era ou gente fugindo, que era logo metralhado, ou militares. Mesmo esses militares, para evitar que outros militares, alguém se vestisse de militar, todo dia eles recebiam outra cor de lenço para usar, né? Então, para evitar que alguém chegasse e se vestisse de militar e saísse pela rua para organizar a resistência. Os chilenos ainda não terminaram de contar as vítimas da ditadura. 40 mil presos, torturados, mortos e desaparecidos, segundo a última das 4 comissões da verdade. Muito mais que isso, segundo os organismos de direitos humanos. Foi o preço imposto por Pinochet para fazer o chamado milagre chileno. Yo pienso que en esos años no se podría haber hecho sin un régimen autoritario, porque la ideología, digamos, ¿verdad?, que había entre los intelectuales, ¿verdad?, sobre el tipo de economía que genera crecimiento, era una economía del tipo que nosotros teníamos, con un alto grado de intervención, bastante cerrada, el comercio internacional, qué sé yo. Entonces, en democracia y sin un régimen autoritario probablemente no se podría haber hecho. O Chile deu uma guinada abrupta, da esquerda para a direita.
Estatais foram privatizadas, funcionários públicos demitidos. A indústria nacional emergente fechou suas portas. A economia fechada escancarou as suas. A inflação demorou a baixar. Em tempos de democracia, partidos políticos e sindicatos teriam se rebelado contra essa transformação dolorosa imposta sem anestesia. Por isso mesmo, foram massacrados pelo regime militar. Sem inimigos para atrapalhar, Pinochet forjou a ferro e fogo um novo modelo de país. Um modelo que, contrariando as previsões de Allende, foi corrigido e aperfeiçoado, mas mantido na democracia. Usted tiene que aprender que, y en eso en América Latina desgraciadamente no lo hemos aprendido, el país no nace conmigo. Cuando yo soy presidente y creo que yo voy a construir la Pacha y que todo lo que hicieron los restos está malo, fundamos la nueva Pacha, eso no existe. Cuando usted asume, asume con lo bueno y con lo malo, con las virtudes, con los defectos, con los errores y con los aciertos. Solicitan los reporteros gráficos y camarógrafos. ¿Qué hicimos nosotros cuando tomamos el gobierno en el año 90? Las cosas que estaban mal las teníamos que cambiar. Y hay algunas que todavía la derecha no nos ha dado los votos. Porque se pensaba que había unas cosas. Para Ernesto Toni, o Chile enriqueceu na democracia que investiu em programas sociais. Cuando volvió la democracia a Chile, Chile tenía un per cápita de alrededor de menos de $5.000. Hoy día Chile está a la cabeza de América Latina con un per cápita de alrededor de $20.000. Es decir, en muy pocos años más, Chile va a estar en el umbral del desarrollo. Y es posible que sea el primer país que llegue a un umbral del desarrollo de acuerdo a su ingreso per cápita, que es una medida que hay que revisarla, etcétera, y otros elementos. Ahora, durante estos mismos años, durante este periodo, la pobreza descendió en Chile desde alrededor del 40% al 11,5%. Todos concordam que o Chile é outro exemplo de país que deu certo no mundo globalizado. Estamos em Sanhattan, a Manhattan de Santiago, um centro financeiro com torres de vidro imunes a terremotos geológicos e financeiros. Dependentes da exportação de cobre e de outros produtos primários, os chilenos agiram com cautela. Poupam em tempos de vacas gordas para sobreviver em tempos de vacas magras. Tenemos una política fiscal que implica ahorrar en periodos en que, por ejemplo, el precio del cobre está elevado y usar esos recursos en periodos donde la economía chilena está enfrentando una situación compleja, por ejemplo, con precios del cobre baja. A la larga, es una política muy responsable que ha implicado que en la práctica Chile não tenha dívida pública. Este país pequeno, comparado com alguns de seus vizinhos, expandiu-se pelo continente. A companhia aérea LAN Chile comprou a brasileira TAM. Hipermercados e mercados como Falabella, Jumbo e Easy estão na Argentina, no Peru e na Colômbia. Os colombianos, aliás, desembarcaram em Santiago de mala, cuia e cúmbia. Junto com imigrantes bolivianos, peruanos e haitianos, todos atraídos pela riqueza chilena e as oportunidades de emprego. Ao menos hay trabajo y la comida me parece barata también y hay de todo. Lo que uno extraña es la tierra de uno, donde está y todo eso, pero poco a poco se va acostumbrando uno. Sobrou pouco dos tempos do Allende, um mural com seu rosto na beira do rio Mapocho, onde os militares despejaram os corpos dos que simpatizavam com o presidente. E a própria imagem do maior desafio no Chile, o combate à desigualdade social. Daqui a pouco, 40 anos depois do golpe, o Chile ainda é assombrado pelo passado. Os crimes cometidos durante a ditadura e uma herança pinochetista que ainda faz milhares de chilenos saírem às ruas. O sistema de educação. O Caminhos da Reportagem volta já.
No Chile, o futebol é uma paixão. Mas esse esporte também lembra um capítulo terrível da história do país. Essa mulher tem as chaves da porta que separa os dois mundos, a diversão do presente e os rostos dos que foram torturados, mortos e desaparecidos nos porões do Maracanã chileno. Esse Estádio Nacional, o maior do Chile, tem lugar para 49 mil pessoas que quase todos os finais de semana vêm assistir algum jogo de futebol ou algum concerto ao ar livre. Mas um setor da arquibancada jamais foi tocado. Esses bancos de madeira são dos tempos do golpe militar, quando esse estádio foi transformado no maior campo de concentração do país. É a primeira vez que Felipe Agüero pisa no estádio desde 1973. 40 anos atrás, ele era um estudante de sociologia, trazido à força e enfiado num vestiário lotado de prisioneiros. Aquí la gente estaba al comienzo todo el día, toda la noche en este recinto y esto estaba repleto. La gente de pie estaba así, ¿no? Entonces no había espaço para mover-se. Quando saiu para as arquibancadas, Felipe sentiu alívio. Podia, enfim, respirar ar fresco. Ele conta que olhou em volta e reconheceu alguns amigos. Não abriu a boca para não dedurar, mas ouvia o alto-falante chamar os nomes dos prisioneiros um a um. Esse era um chamado terrorífico, ¿no? Porque se sabía que los que eran llamados a presentarse frente al disco negro es que iban a ser interrogados. Felipe sobreviveu, virou professor universitário no Chile e nos Estados Unidos. Um dia, reconheceu a voz de seu torturador que participava da mesma palestra que ele. Não foi fácil juntar coragem e provas para denunciá-lo. Quando recorreu à justiça, já era tarde. Mas Felipe acha que a busca deve continuar. Creo que hay que seguir porque hay muchos desaparecidos que no se sabe todavía su paradero, ¿no? Un número grande de desaparecidos de los que nunca más se supo nada. A ditadura, ela continua existindo enquanto não tivermos respostas, né, adequadas para as famílias das vítimas, dos desaparecidos, dos presos e dos torturados. Ninguém é um ex-torturado. A tortura continua existindo nas pessoas. Particularmente é muito dura as famílias, os filhos dos desaparecidos. Aonde estão as pessoas? Aonde elas foram, para onde elas foram levadas? Aonde estão esses corpos? O desaparecimento dessas pessoas continua fazendo com que a sua presença seja permanente. Algumas pistas estão camufladas nessa pequena rua de Santiago, como o nome de Alfonso René Chanfrot, gravado num paralelepípedo em frente a Londres 38. A viúva dele, Erika Hennings, nos mostra a dura realidade. O casal foi trancafiado e torturado nesse prédio, uma memória que ela reconstrói passo a passo. Aquí empieza la represión sistemática dirigida a los partidos políticos, a los movimientos políticos. Antes, inmediatamente después del golpe, hasta diciembre, marzo, la represión era generalizada en las fábricas, a los trabajadores, y después fue dirigida a anular, aniquilar los partidos políticos. E começaram com el MIR. O marido de Erika era do MIR, Movimento de Esquerda Revolucionária. Ele foi levado a outro campo de concentração, mas antes da partida, pôde despedir-se dela. Pudimos falar, sem vernos, pero pudimos tocar-nos e nos hicimos algumas promessas.
Me recuerdo quando te conheci na Casa del Terror. Ele tinha nacionalidade francesa e pediu a ela que fosse a Paris. Ela foi como exilada e sem vontade de falar francês. Voltou a Santiago para tentar encontrar o marido. Descobriu que ele tinha sido levado à Vila Grimaldi, um sítio convertido em centro de tortura. Cada rosa desse jardim tem o nome de uma mulher que desapareceu na ditadura. E os mosaicos coloridos indicam os locais de tortura. O predileto dos militares era o antigo estacionamento. Aqui deitavam os prisioneiros, cobriam suas pernas com tábuas e passavam uma caminhonete por cima delas. A técnica evitava que os ossos se quebrassem, mas provocava dores terríveis. Bueno, el objetivo era, por cierto, lograr información para seguir deteniendo gente. Na varredura caíram também estrangeiros e artistas, entre eles o cantor Víctor Jara. Um dia depois do golpe de 73, Víctor foi levado a outro estádio de futebol. Quebraram seus dedos para que não pudesse mais tocar e depois dispararam 44 balas no seu corpo. O estádio é hoje albergue para os sem-teto. A casa dele continua de pé na Población Los Nogales, ocupada por uma família de haitianos. A poucos metros, o muro amarelo ainda guarda a mancha negra, prova de um crime cometido em 1986. Na época, os jovens chilenos estavam voltando às ruas para protestar contra a ditadura comandada por Pinochet. Uma patrulha interceptou Ricardo Rojas e Carmen Glória Quintana, banhou os dois em gasolina e tocou fogo. Ele morreu. Ela ficou desfigurada. Seu rosto, um símbolo da crueldade do regime militar chileno. Além dos crimes da ditadura que ainda estão sendo investigados no Chile, Pinochet deixou outra herança, o sistema educacional. Setembro de 2011, mês do aniversário do golpe. Por trás das máscaras brancas, manchadas de vermelho, uma nova geração, nascida e criada em tempos de democracia e de prosperidade, muito depois dos anos de chumbo. São estudantes que saíram às ruas pedindo educação acessível e de qualidade para todos. Parece bobagem num país citado como exemplo pelos organismos econômicos internacionais. Nesse mundo não há miséria, mas a diferença entre as classes sociais continua grande. Uma realidade nova representada pelo carro alegórico do protesto estudantil. A elite sendo puxada pelos trabalhadores que, sem dinheiro para pagar a universidade, continuam carregando os ricos nas costas. As marchas estudantis, organizadas ao melhor estilo chileno e aliadas à alegria e criatividade, despertaram o país. Até a figura de Salvador Allende apareceu no balcão para saudar as massas. A rebelião começou timidamente em 2006. Era o governo de Michelle Bachelet, vítima da ditadura, primeira mulher no comando e última na linhagem de 20 anos de governos de centro-esquerda. Como no Brasil de 2013, o estopim foi o preço do transporte público. Essa causa levou a outra. O Chile investe 25% do orçamento em educação, mas, segundo os estudantes, a má distribuição de recursos aumenta a barreira entre ricos e pobres. Eles pedem que o governo gaste mais no ensino público e gratuito e menos nos subsídios às instituições privadas. Aqui em Chile há 3 tipos de colegios, que estão os municipais, que são públicos e gratuitos. Están los privados completamente, que son como el 8% de la matrícula, y los particulares subvencionados, que son privados, pero que el Estado aporta y son un poco más baratos que los públicos, pero tienen un poco mejor calidad. El 70% de los colegios que reciben subvención del Estado lucran.
Por lo tanto, con plata de los impuestos de los chilenos se va al bolsillo de dueños de colegios que además dan la peor educación, la más mala educación, porque los resultados de los colegios que lucran son los peores. A essa causa somaram-se outras. Os universitários pediam ensino gratuito. No Chile, todas as universidades públicas e privadas são pagas. Quem não tem dinheiro pede emprestado. Cristóbal sabia que queria ser assistente social. O irmão menor fez 2 anos de uma carreira antes de mudar para outra. Ambos estão endividados até o pescoço. Pagam cada um R$10.000 ao ano. Os pais têm empregos instáveis, vivem das comissões de seguros de saúde que vendem. Por ironia do destino, no Chile as novas universidades brotaram na rua do exército. Ernesto Ottoni lembra que nos tempos de Allende, ninguém pagava para estudar. Claro, la universidad era gratis, pero era gratis para los hijos de las clases medias acomodadas, porque los otros no llegaban. Hoy día la universidad se paga, pero hoy día a la universidad llegan sectores enormes de clase media baja, incluso sectores populares. Yo te dije que en el año 2000 Chile estaba en esa situación. Estábamos haciendo la reforma de la salud, estábamos haciendo un conjunto de reconstrucciones democráticas que había que generar en el país. Y por lo tanto, en la educación se avanzó en un sentido y en otros sentidos no se logró avanzar. Se avanzó en la cobertura, que van todos a la escuela. En Chile existe cobertura primaria y secundaria universal. Y la universitaria tiene nivel europeo. Christian Garcia tem 25 anos e estuda psicologia. Filho de um segurança da Embaixada Americana, faz parte dessa geração que saiu da classe C para a classe B. É o primeiro da família que faz faculdade e que tem consciência das falhas do sistema. Acá 1 millón de personas en Chile se educa en la educación superior, pero 500.000 personas desertan de la educación. Y estas personas, que estos 500.000 que desertan, quedan con las deudas de los créditos durante toda su vida. Por lei, nenhuma universidade pode ter lucro. Na prática, existem brechas para driblar as regras. Yo, por ejemplo, tengo una universidad. Creo una fundación para tener esta universidad. Pero al mismo tiempo, creo una sociedad comercial que tiene un establecimiento. Le arriendo yo, el mismo dueño de la fundación y le arriendo el inmueble, las sillas, los computadores a la universidad y le cobro un arriendo significativo, importante. Entonces ellos no dicen utilidades, sino que pago de arriendo a la sociedad que me pasa el establecimiento. Comparado ao Chile de antes ou até ao Brasil de hoje, há quem diga que os estudantes chilenos estão reclamando de barriga cheia. Marcel Claude faz as contas e explica o verdadeiro motivo por trás de tanta insatisfação. 9 em cada 10 chilenos não consegue pagar as contas no final do mês. Vive de empréstimo. Tú tienes un endeudamiento en Chile equivalente al 30% de toda la riqueza del Producto Interno Bruto. Es una cantidad gigantesca, un 30% del Producto Interno Bruto. Y en promedio, el 60% del ingreso promedio en Chile es el endeudamiento de las personas. O sea, una familia en promedio tiene un 60% de su ingreso comprometido con los bancos. Camilo Ballesteros estava entre os líderes estudantis que organizaram as marchas de 2011 e 2012. Que muitas vezes terminaram em repressão. Os estudantes conseguiram apoio de 80% dos chilenos e provocaram a queda da popularidade do atual presidente Sebastián Piñera. Mas a pressão das ruas resultou em poucas reformas. O governo reduziu as taxas de juros dos empréstimos aos estudantes, mas as universidades continuam sendo pagas. Hoy día seguimos teniendo que la ciudadanía comparte un 80% de los cambios de la educación, pero sin embargo el apoyo a la movilización es menor a un 50%. Esses jovens que ocupam a Universidade do Chile são hoje uma minoria.
acham que foram traídos pelos líderes estudantis que saíram das ruas para entrar no sistema. As pesquisas de opinião indicam que os chilenos perderam a confiança nos políticos. Mas Camilo e sua equipe acham que tiveram uma grande vitória: instalar na agenda dos candidatos a presidente a reforma do modelo chileno, que vai além da educação. Inclui também uma reforma tributária e a nacionalização de recursos naturais. Eso yo creo que fue la gran victoria. Independiente del gobierno que pase, esas ideas van a seguir latentes en el discurso político. E agora solamente há que esperar materializá-lo. 40 anos depois do golpe, os chilenos voltam às urnas para escolher um novo governo. Vai ser o 6º em mais de 20 anos de democracia. No próximo bloco, as expectativas em relação ao futuro. As eleições presidenciais desse ano são históricas em mais de um sentido. Nunca houve tantos candidatos, 9, nem tantas mulheres, 3. E é a primeira vez que o voto para presidente é facultativo. Em meio a tanta novidade, o passado nunca esteve tão presente. 2 filhas de militares estão na linha de frente disputando a presidência. Os pais de Michelle Bachelet e Evelyn Matei eram generais da Força Aérea Chilena e, mais que isso, amigos. O golpe de Pinochet dividiu o país e as 2 famílias. Na época, Alberto Bachelet era homem de confiança de Allende e, como ele, preferiu ficar no Chile a fugir. Foi detido e torturado até morrer de parada cardíaca. A família também foi perseguida. Em janeiro de 75, Michelle e a mãe foram levadas à Vila Grimaldi, o mesmo centro de tortura para onde foram levados Alfonso Chanfrot e tantos outros. Conseguiram sair do país com a ajuda de contatos nas Forças Armadas. Fernando Matei estava em Londres durante o golpe e a morte de seu amigo Alberto Bachelet. Voltou em 76 para assumir o Ministério da Saúde. 2 anos depois, foi promovido a membro da junta militar que governou o país até o retorno da democracia em 1990. As filhas continuaram o caminho traçado pelos pais. Em 1988, Pinochet convocou um plebiscito nacional pedindo aos chilenos que votassem pela sua permanência na presidência por mais 8 anos. Não! Não! Não a Pinochet! Evelyn Matei fez campanha pelo sim, Bachelet pelo não. Mesmo derrotado, Pinochet já tinha garantida uma posição de força assegurada pela Constituição de 1980, feita à sua medida. Ele continuaria como comandante em chefe das Forças Armadas e senador vitalício. E não importa quem ganhasse as eleições, seria quase impossível implantar imediatamente outro modelo de país. E até hoje, a Constituição pinochetista limita o poder dos políticos. El presupuesto en Chile lo prepara el Estado, el gobierno, el Ejecutivo, y lo manda al Congreso. Y el Congreso solamente puede disminuir gastos, pero no puede aumentar gastos. ¿Está bien? Entonces el Congreso está sumamente limitado en el poder que tiene. El Poder Ejecutivo tiene un gran poder. Pero si, por ejemplo, mañana el Poder Ejecutivo quisiera nombrar los jueces, no lo puede hacer. Puede proponer el nombramiento de jueces, pero es el Congreso que aprueba el nombramiento de los miembros del Poder Judicial. Em 20 anos de governos da Concertación, o Chile avançou e muito, principalmente ao reconstruir a democracia à sombra de Pinochet. Fíjate que cuando llega al gobierno Ricardo Lagos, que llega en la mitad de ese periodo, vale decir en el año 2000, todavía en Chile no existía pena de muerte, no existía ley de divorcio,
No existía ley de censura cinematográfica, existía ley de censura de prensa. Los comandantes en jefe del ejército no podían ser removidos por el presidente de la República. Existían senadores designados por las Fuerzas Armadas y a través de distintas formas. Es decir, todavía era una democracia muy incompleta. Todavía después de 10 años, porque fue un proceso lento. A retomada gradual da democracia no Chile era vista até recentemente como uma virtude, uma garantia de estabilidade num continente acostumado a sobressaltos. Não é mais assim. Nosotros, quienes habíamos sufrido la dictadura, teníamos miedo de ese pasado terrible. Y por lo tanto éramos prudentes, gradualistas, avanzamos de a poco. Y eso es lo que nos critican los estudiantes hoy día. ¿Por qué avanzaban de a poco? Avanzábamos de a poco porque teníamos miedo. No queríamos volver a una situación de ruptura social en la cual nuevamente saliéramos al exilio y se produjera todo eso. Entonces nosotros teníamos miedo. Y ellos, los militares y quienes habían apoyado a los militares, los dirigentes empresariales, etcétera, también nos tenían miedo a nosotros. Entonces se produjo un miedo virtuoso que nos llevó a todos a la prudencia, a ellos a conceder y a nosotros a avanzar despacio. Eso funcionó durante todos los primeros años y generó este país que funcionaba. Medo que só acaba em 1998, quando Pinochet é detido em Londres, a pedido do juiz espanhol Baltasar Garzón, que queria extraditá-lo e julgá-lo por crimes contra a humanidade. Pinochet acabou voltando ao Chile em 2000. O governo britânico alegou que, por motivos de saúde, ele não estava em condições de responder a um processo. Acusado por crimes contra os direitos humanos e também por corrupção, ele morreu em 2006, aos 91 anos, sem ter sido julgado. No Chile moderno, Pinochet continua vivo. Trabajé con él en La Moneda un tiempo. O general da reserva Luis Cortés Villa insiste que o bombardeio de La Moneda não foi um golpe, foi um pronunciamento militar. Por eso es que para nosotros el país estaba tan dividido, había tal grado de odiosidad, que creo que fue oportuno el momento de asumir el mando de la nación y nosotros decimos, nos pronunciamos. Se pronunciaron las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile para lograr la reconstrucción nacional. Até pouco tempo atrás, Villa era diretor da Fundação Presidente Pinochet. Para preservar los valores y los principios del gobierno militar y dar a conocer la figura, la persona del presidente Augusto Pinochet Ugarte a las nuevas generaciones. El primero que aparece es el primer tiempo. Como advogado e professor universitário Rodrigo Duriaga Delgado, que promove a obra de Pinochet pelo Facebook e disputa com a página da Fundação Salvador Allende o número de curtidas. Hoy día y después de la hora del gobierno militar podemos acceder a la educación más de 1 millón de jóvenes y significa que yo hoy día puedo tener un auto de $30.000, que a los 35 años soy dueño de mi casa propia y que he podido viajar por el mundo y tener un trabajo estable. Y eso gracias a que el gobierno militar se adelantó a los tiempos, se adelantó a todos los países de Sudamérica. Nesse Museu da Memória e dos Direitos Humanos, inaugurado por Bachelet em 2010, estão os capítulos mais tenebrosos da história do Chile de Pinochet, que também são passados de geração a geração. Instrumentos de tortura, fotos, cartas e relatos das vítimas da sangrenta repressão. Mas para muitos jovens chilenos, o maior problema é que, apesar dos 25 anos de democracia, Pinochet ainda faz parte de seu cotidiano. Quem não der ouvido às vozes nas ruas, perderá o bonde. Hemos visto constantemente cómo el problema aquí radica desde la dictadura hasta hoy, pero porque los mismos gobiernos que incluso han sido desde la concertación, gobiernos que se hacen llamar de izquierda, no han sido capaces de dar esos cambios transformadores que como país necesitamos.
Por que tanto mal-estar num país de estatísticas invejáveis? O Chile ainda depende do cobre, mas o preço do metal subiu e o país investiu em outros setores. Aqui está a nova riqueza do Chile. Frutas como essa plantação de abacate lá no fundo e vinho. Mas quase tudo que é produzido nessas terras é para exportação. As adegas Erázuriz misturam tradição e tecnologia e atraem importadores e turistas, muitos deles brasileiros. A garrafa mais cara custa R$ 900, mas nem todos no Chile podem brindar pelo sucesso do país. Esse bairro nasceu há 30 anos numa invasão de terras. Dona Geni Arnowski lembra dos tempos em que havia barracos. Hoje ela faz parte dos 70% de chilenos que se consideram parte da classe média, mas cuja vida não melhorou tanto quanto esperavam. Temos liberdades para hablar agora, pero se ha hecho difícil la vida, es decir, cuesta trabajar, los trabajos mal remunerados igual que antes. A lo mejor uno se pudo superar en cosas materiales, pero está endeudado hasta el cuello. O Chile é hoje um dos países com pior distribuição de renda da América Latina. A pobreza diminuiu, mas a concentração de riqueza aumentou de forma desproporcional. Apenas 10% dos chilenos detêm quase a metade da riqueza do país. A classe média reclama que não recebe subsídios, como os mais pobres, nem incentivos fiscais, como os empresários. Todo o esforço tributário em Chile está sobre los hombros de los mismos que pagan la educación, la salud, la vivienda, los que pagan todo, ¿no? Por lo tanto, no puede haber educación gratuita en Chile si no reforma la estructura tributaria del país, si no haces que los sectores más altos paguen impuestos, que las empresas paguen impuestos. Mas para fazer qualquer mudança importante e satisfazer os anseios dos eleitores chilenos, o novo governo vai precisar ter uma nova Constituição. A atual, forjada nos anos Pinochet, até hoje deixa os políticos de mãos e pés atados. Como nuestro sistema político tiene las características que yo decía, hace prácticamente imposible a la política a responder lo que los ciudadanos esperan. Los ciudadanos esperan que cuando tú eliges A y gana A, pase A. Pero en Chile tú eliges A, gana A y pasa B. Porque este sistema lo que hace al final es que gane quien gane, en la práctica todos empatan y en la práctica las cosas se resuelven en una mesa de negociaciones. Entonces las elecciones nos sirven para dirimir lo que el país va a hacer. Las elecciones sirven para elegir quiénes son las personas que se van a sentar a la mesa, pero al final todo se va a resolver en una mesa de negociación. A raiz do problema está no chamado sistema binominal para eleger deputados e senadores. Foi pensado para assegurar um empate. Cada partido apresenta uma chapa com 2 candidatos, mas para eleger ambos não basta obter mais votos. É preciso ter o dobro dos votos da segunda lista mais votada. Hoje, tanto os partidos de esquerda quanto os de direita concordam que precisam acabar com o sistema binominal, antes que o sistema acabe com eles. Carolina acha que será impossível resistir à pressão das organizações estudantis e sociais. Y ese discurso político que años atrás en Chile causaba alergia en la ciudadanía, este era un país que no quería más escuchar hablar por un tiempo de grandes debates políticos, estaba de alguna manera traumado por la experiencia de la dictadura. Pero en el 2011 el movimiento estudiantil habló de política, habló de cambios estructurales, habló de nueva constitución y la sociedad lo siguió. Y el apoyo a su causa, lejos de bajar, aumentó. Y no solo aumentou, sino que esse apoio se ha mantenido en el tiempo. Nas pesquisas de opinião, Bachelet aparece na frente dos outros 8 candidatos.
Mas seja ela ou qualquer outro, quem for eleito presidente terá que iniciar um novo ciclo, num Chile sem tanta paciência para os políticos. Vanessa Vega só acredita vendo. A família dela é dona dessa peixaria no Mercado Central há 100 anos e sobreviveu a todo tipo de governo. Agora espero que depois das eleições, bueno, sea algo bom e algo bom para a classe média, porque a classe média aqui em Chile está muito aporreada. Para outros chilenos, como Laura Eligueta Dias, soma-se a essa realidade a dor de nunca ter podido enterrar o irmão. Luiz foi sequestrado com a mulher na Argentina, vítimas da Operação Condor, uma aliança de ditadores da América Latina para perseguir e matar opositores, além de suas próprias fronteiras. Laura ainda busca a verdade sobre o que aconteceu e todo o aniversário do sequestro de Luiz, ela visita o memorial aos desaparecidos da ditadura. Te vas a encontrar con gente de los organismos de derechos humanos que dicen que hemos avanzado mucho, porque efectivamente, después de muchos años donde no pasó nada, se han llevado a cabo y han concluido juicios donde hay bastante gente que está detenida. Sin embargo, yo te podría afirmar, sin temor a equivocarme, que esas detenciones, que la justicia llegó después de una larga investigación que hicimos los familiares de las víctimas, donde tuvimos que demostrar evidencia, hacer verdaderas investigaciones sobre lo sucedido con nuestros familiares y ponerlo a disposición de la justicia para que ellos después actuaran. Este é o Chile, dividido entre o pesadelo do passado e a esperança do futuro. Que vuelvan a ribereños, el que consuma mi sueño. Que vuelvan a ribereños, el que consuma mi sueño.